microfone, fonte de ouvido reconhecido pelo PD. Vamos testá-los, tá certo? Então, ainda aqui nessa opção Mídia, então tem uma opção aqui, Test Audio and MIDI. Você pode perceber que tem uma opção aqui, Test Tones, à esquerda, na parte superior do vídeo. Então, aqui no Test Tones, você tem a opção de alguns decibéis de áudio. Vamos ver aqui como é que fica 60 decibéis. Você está ouvindo alguma coisa? É para ouvir. 80. Alto, né? Então você já tem uma noção de que está funcionando o seu aparelho. Daqui a gente regula mais ou menos o quanto a gente quer ouvir no fone de ouvido, para que não danifique a nossa audição. Então perceba, esse teste deve ser feito sempre. Sempre que você vai trabalhar no PD, é fazer o teste do seu equipamento sonoro, microfone e principalmente fone de ouvido, tá? Para que você não tenha problemas com a sua audição. Tudo bem? Falo isso por experiência própria, porque às vezes acontece alguma coisa que estoura tudo e é uma dor muito grande. Bom, vamos voltar agora ao patch, à programação, ao sistema que nós estamos desenvolvendo. Nós temos aqui 3 caixas. Essas caixas são as caixas objetos que nós criamos, né? Ctrl 1 e criamos um oscilador com 440 Hz. Aí depois novamente Ctrl 1 e criamos um amplificador que amplifica a 50% a onda vem a 100% lá do oscilador, ele vai amplificar, não, reduzindo aí até 50%. Tá bom para não doer o ouvido. E Ctrl 1 criamos uma caixa sonora para escutar o resultado. Ok? Então, como é que eu faço para ouvir? No estúdio, nós temos a fonte sonora, que é um instrumento musical. E quando nós tocamos, aquele som, aquela vibração vai ser transformada em voltagem, que vai viajar em corrente elétrica, né? Que vai viajar pelo fio do instrumento até o amplificador. Tudo bem? Então nós precisamos conectar esses dispositivos agora do nosso patch, essas caixas que nós criamos, esses objetos. Você pode perceber aqui, ó, que cada caixinha dessa possui nas suas extremidades uns retângulos pretinhos. Então em cima há uns retângulos pretos e embaixo também, dependendo da caixa, né? Oscilador, o OSC e o amplificador possuem 2 retângulos em cima e um retângulo embaixo. Já a DAC só possui 2 em cima. É comum variar, tudo bem? Então, é justamente através destes retângulos que nós vamos efetuar as ligações entre as caixas. Nós vamos puxar fios entre as caixas, tá? Os retângulos de cima se chamam inlets e os retângulos de baixo se chamam outlets. Então, inlets são os retângulos de cima e os retângulos de baixo são os outlets. A conexão é feita no PD como? A gente clica no outlet do objeto, segura e vai arrastando até encontrar o inlet do outro objeto. É assim que a gente faz a conexão. Vamos ver lá. Então a gente vai conectar a nossa fonte sonora ao amplificador. Perceba que quando você vai conectar, o mouse cria um contexto de uma bola. E você aperta e segura, você puxa o fio para onde você quer. Tá? Pronto. Fizemos aqui, ó. Saímos do outlet do OSC e fomos ao inlet à esquerda do amplificador, que é o asterisco tio. Agora vamos ligar o resultado à caixa de som, ao DAC. Então seguramos mais uma vez
Você pode perceber, antes de ligar o DAC, você pode perceber que o DAC tem dois inlets. O inlet mais esquerda é a caixa do lado esquerdo do ouvido. O inlet à direita é a caixa do lado direito. Então vamos lá. Ouvido esquerdo para ouvir primeiro o som. E depois o ouvido direito. Agora eu vou desligar esse som. Tudo bem? Já programamos, já fizemos nosso primeiro som no PD. Tá. Como é que eu faço para finalizar esse som interminável? Vocês perceberam que quando a gente liga, não tem como desligar. Para desligar o som, a gente faz o seguinte. Inicialmente vamos fazer essa abordagem, tá? A gente passa o mouse em cima deles e você percebe que a mãozinha do mouse virou um X. Então basta clicar no fio que você quer apagar e apertar o botão do teclado Delete. Então, conectando novamente, para você ver, vou desconectar, vou conectar e desconectar. Ok? Então, fizemos o básico. Criamos caixas de objetos para fazer um pequeno patch no PD e soar, fazer o som. Então, o que é que aprendemos aqui? Como criar a caixa objeto? Ctrl+1, Windows e Linux, Mac, Command 1. Depois, nós começamos a desenvolver as caixas e ligamos os fios entre elas e ouvimos o som produzido. Tudo bem? Lembrar, caixas objetos são caixas que fazem uma determinada ação. Elas desenvolvem um determinado procedimento, um determinado cálculo. Então você pode ver que cada uma dessas caixas tem uma função. A função de ser fonte sonora, a função de multiplicar o som e a função de reproduzir o som. Sempre que pensar em caixas objetos, pense nisso. Pense numa caixa que executa um determinado procedimento. Tudo bem? Vamos continuar agora. Comentários são textos que a gente coloca ao longo das programações para que a gente possa ler e entender o que é que o patch faz, o que é que a programação faz. Como é que eu adiciono comentários à programação do PD? A gente coloca assim, Ctrl 5, ou Command 5. Então vamos lá, Command 5, e vou descrever para vocês cada uma dessas caixas e o que nós vemos até agora. Ok, aqui a gente já tem as observações para esse patch, tá? Então, nós temos aqui uma caixa de objeto que executa uma fonte sonora. Nós temos uma caixa objeto que serve para multiplicação da onda sonora. E temos a caixa objeto de reprodução do som, ou seja, são as caixas de som do computador, os fones de ouvido, né? E aqui uma observação dos caminhos. Como é que eu faço para criar uma caixa objeto? Ctrl+1. Como é que eu faço para criar comentários? Ctrl 5. Tudo certo? Vamos continuar então. Ah, Daniel, e para ligar, desligar o som, vou ter que estar sempre ligando fio e cortando fio, ligando fio, cortando fio, porque lá no estúdio, lá de casa, não fico colocando, tirando do amplificador ele para não estourar, né? Para não ter um ruído chato. Não, você não precisa ligar e desligar fio, não. A gente pode criar, vamos dizer assim, mensagens de liga e desliga para o nosso sistema. Como se fosse um botãozinho que nós clicássemos lá de liga e desliga, tá? E a mesma coisa para selecionar, por exemplo, uma frequência. Vamos lá comigo, então, aprender como fazer isso agora. Nós vamos ver como nós criamos caixas de mensagem. Vamos lá! As caixas de mensagem são mais um tipo de caixa
como as caixas objeto. As caixas de mensagem, elas enviam mensagens, enviam valores numéricos ou mensagens textuais, tá? No nosso caso aqui, vamos usar algumas mensagens numéricas e usar como se fossem botões de controle. Nós apertamos nela e elas ligam ou desligam ou fazem alguma outra função que nós necessitamos. Por exemplo, nós temos esse caso aqui que nós queremos diminuir o volume ou ligar e desligar sem ter a necessidade de conectar e desconectar fios sempre. Então nós podemos simplesmente enviar valores de liga e desliga para o amplificador. Como é que eu faço isso? Vamos pensar que o amplificador está trabalhando com valores numéricos. Então, se eu quero um som, que ele reproduza o som, é só eu digitar um valor entre 0 e 1, né? Considerando que 0 é nada e 1 é 100% da vibração da caixa sonora, né? Lembrando que não é legal, pelo menos eu acho nunca legal utilizar 1 diretamente, porque pode danificar os ouvidos, tá? Fazer o teste dos aparelhos sonoros antes de começar a programação, pessoal. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente está usando, como nós vimos, 50% do valor total que a onda pode chegar. Então, vamos criar duas mensagens. Uma mensagem de 0.5 e outra mensagem que desligue. Qual é a mensagem que desliga? 0. Se enviarmos 0 para o amplificador, a onda vai ser multiplicada por 0 e vai ser nula. Beleza? Então vamos lá. Para criar caixa de mensagem, digitamos Ctrl 2 em Linux e Windows. No Mac, Command 2. Criei uma caixa de mensagem com valor 0 e outra caixa em seguida com valor 0.5. Agora fazemos o seguinte. Conectamos os fios dessa caixa ao inlet à direita do amplificador. O que é que isso faz? Isso faz com que o valor dessas caixas de mensagem que nós criamos, quando nós acionamos as mesmas, né, seja passado para o amplificador em questão. Então, quando eu clicar no valor 0, esse valor vai ser passado para o amplificador, substituindo o valor que está descrito nele, de 0.5. E quando eu clicar para 0.5, ele vai substituir o 0 anterior, que foi enviado. Vamos lá fazer um teste. Vamos clicar para ver o que é que acontece. Daniel, quando eu clico, não faz nada. Ele fica pronto para editar o texto interno das caixinhas. Muito bem. O PD tem dois modos de trabalho. Então, ele tem um modo de criação e edição, que é esse modo que nós estamos trabalhando agora. Vocês perceberam que a gente não interagiu com o mouse para acionar ou desacionar qualquer botão, né? Para manipular valores em tempo real. Não, a gente só criou e já... A única manipulação que nós fizemos foi puxar fios e criar as caixas. Então, esse é o modo de criação ou é o modo de edição, tudo bem? Quando nós queremos criar caixas, criar objetos, criar mensagens, nós estamos nesse modo. Para irmos para o modo de execução, a gente faz o caminho no teclado Ctrl E ou no Mac Command E, tudo bem? Então vamos lá. Vocês podem ver que aqui no modo de criação as caixas ficam em edição quando nós clicamos em cima. Elas estão prontas para que a gente edite os nomes da caixa ou crie novos objetos, novas mensagens. Para mudar isso, a gente faz Ctrl E. Olha o que mudou. Quando nós fizemos o atalho Ctrl E, o contexto do mouse mudou. Antes que era uma mãozinha, agora é uma setinha. A setinha clássica do mouse. Pronta para a gente clicar.
Então, você pode perceber que agora as caixas de mensagem, nós podemos clicar nelas, nesse contexto. Para voltar para o modo de edição, para o modo de criação, nós fazemos de novo Ctrl E. Ou como falei no Mac, Command E. Você pode ver que um sinal, pelo menos aqui no sistema que eu estou usando, no PD aqui no Mac, um sinal de que eu estou em tempo de criação, tempo de edição, é a mãozinha no contexto do mouse. O mouse não é mais uma seta, agora ele transformou uma mãozinha. Essa mãozinha é para avisar ao usuário programador que estamos no tempo de criação, no tempo de edição. Se eu quero ir para o tempo de execução, vamos aqui, ó, Ctrl E, Command E e pronto, posso acionar as caixas. Vamos agora ligar os fios do amplificador na caixa de som para ouvirmos os resultados possíveis. Então eu vou para tempo de criação, tempo de edição, porque os fios só podem ser puxados nesse contexto de uso. E aqui irei puxar do amplificador para o lado esquerdo do fone e depois para o lado direito. Agora eu vou desligar clicando no 0. Vou acionar novamente clicando no 0.5. Desliguei. Liguei. Desliguei. Liguei. Pronto. Você já faz uma programação com caixas de mensagem. Então lembrando, caixa de mensagem Ctrl 2. Tudo bem? As caixas de mensagem, elas enviam mensagens através de cliques, de botões. Tudo certo? Vamos arrastar aqui as caixas que criamos. Para arrastar, colocamos em tempo de criação. Envolvemos as caixas com o clique do mouse e arrastamos para a altura que nós desejamos. E se quisermos também criar caixas para alterar a frequência, em vez de ser 440 Hz, quisermos criar caixas que mude para 20 Hz, 50, 1000, 2000 Hz, você pode também. Vamos lá fazer então? Observe bem. Observe que eu criei aqui 3 caixas.